No princípio de tudo, antes de qualquer civilização organizada como conhecemos hoje, o Antigo Testamento já desenhava um panorama completo sobre origem, propósito e consequência da vida humana. Tudo começa com a criação, não apenas do mundo físico, mas da ordem, do tempo e do significado. A narrativa mostra um ponto essencial: nada é aleatório. A vida tem estrutura, direção e responsabilidade. Em seguida, surge a queda, não apenas como um evento histórico, mas como uma representação da ruptura humana com princípios fundamentais. A partir desse momento, o texto bíblico passa a revelar um padrão que se repete até hoje: escolhas geram consequências, e toda decisão carrega um peso que molda o futuro. O início da humanidade ali descrito não é apenas história antiga, é um espelho da natureza humana atual, marcada por conflitos internos, desejos, erros e a constante busca por retorno a um estado de equilíbrio que parece sempre distante. E se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e deixe seu like para fortalecer o canal. Na sequência da narrativa, surgem os patriarcas, figuras como Abraão, Isaque e Jacó, que representam algo ainda mais profundo do que apenas linhagens familiares. Eles simbolizam o início de uma jornada baseada em fé, paciência e construção de identidade ao longo do tempo. Abraão, por exemplo, não recebe tudo pronto, ele caminha sem mapas claros, guiado por convicções que exigem disciplina mental e emocional. Esse ponto é essencial para entender o Antigo Testamento: nada é imediato. Tudo é processo. A vida desses personagens ensina que crescimento real não acontece em atalhos, mas em longos períodos de amadurecimento silencioso. Ao mesmo tempo, vemos que promessas existem, mas elas exigem consistência. E isso se conecta diretamente com a realidade de qualquer pessoa hoje que busca estabilidade financeira, emocional ou espiritual. Nada sólido se constrói sem atravessar períodos de incerteza. Quando entramos no período do Êxodo e da Lei, o Antigo Testamento muda de ritmo e passa a mostrar uma estrutura mais organizada de vida em sociedade. O povo que antes estava em escravidão passa por libertação, mas logo descobre que liberdade sem direção gera confusão. A entrega da lei não é apenas um conjunto de regras, mas um manual de sobrevivência para manter ordem em meio ao caos interno e externo. Aqui existe uma lição prática muito forte: liberdade não significa ausência de limites, mas sim a capacidade de viver dentro de princípios que protegem o futuro. Na prática, isso se traduz em disciplina diária, controle de impulsos e entendimento de que decisões simples repetidas constroem destinos. O Antigo Testamento começa a mostrar que estrutura é mais importante do que emoção momentânea. No período dos juízes e dos reis, a narrativa se torna ainda mais humana e realista. Aqui aparecem ciclos de ascensão e queda, momentos de prosperidade seguidos por períodos de crise. O povo se afasta de princípios, sofre consequências, retorna, melhora temporariamente e depois repete o ciclo. Esse padrão não é apenas histórico, ele é psicológico e social. Ele mostra como os seres humanos tendem a abandonar disciplina quando estão confortáveis e só retornam ao foco quando enfrentam dificuldades. Os reis, especialmente figuras como Davi e Salomão, representam o poder da liderança, mas também o risco da falta de controle emocional e decisões impulsivas. A mensagem prática aqui é direta: estabilidade não depende apenas de começar bem, mas de sustentar decisões corretas mesmo quando há poder, dinheiro ou influência. Quando os profetas entram em cena, o tom muda novamente. Eles surgem como vozes de alerta, lembrando o povo de princípios esquecidos. Não são apenas previsores do futuro, mas analistas do presente. Eles enxergam padrões, comportamentos e alertam sobre consequências inevitáveis. Isso traz uma aplicação extremamente atual: ignorar sinais de alerta na vida pessoal, financeira ou emocional sempre gera impactos maiores no futuro. Os profetas mostram que correção antecipada é sempre menos dolorosa do que correção tardia. Eles também reforçam algo essencial: mudanças reais começam dentro, não fora. Nenhuma transformação coletiva acontece sem uma transformação individual primeiro. E se você quer conhecer as Escrituras com ainda mais profundidade, te convido a conhecer o treinamento que indicamos, que está com vagas abertas. O Antigo Testamento deixa uma síntese poderosa através dos livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes. Aqui tudo se resume a uma observação prática da vida: decisões sábias constroem estabilidade, enquanto decisões impulsivas criam ciclos de dificuldade. O texto não romantiza a realidade, ele mostra que a vida é feita de escolhas repetidas, padrões mentais e disciplina contínua. A aplicação prática disso é clara: organização pessoal, controle de hábitos, visão de longo prazo e entendimento de consequências são os pilares de uma vida equilibrada.
O Antigo Testamento, no final, não é apenas uma coleção de histórias antigas, mas um mapa de comportamento humano. Ele mostra que quem entende padrões, evita erros repetidos e constrói uma vida mais estável não por sorte, mas por consciência e direção. Existe também um detalhe muito importante no Antigo Testamento que muitas pessoas ignoram: os momentos de silêncio e espera. Em diversas histórias, grandes mudanças não acontecem imediatamente. José passa anos sendo injustiçado antes de assumir uma posição de autoridade. Moisés vive décadas no deserto antes de cumprir seu propósito. Davi é ungido rei muito antes de sentar no trono. Isso revela uma verdade difícil de aceitar nos dias atuais: preparação quase sempre acontece longe dos aplausos. A sociedade moderna valoriza resultados rápidos, mas o Antigo Testamento mostra que maturidade leva tempo. A aplicação prática disso é poderosa para qualquer área da vida. Muitas vezes, a pessoa acha que está parada, mas na verdade está sendo preparada emocionalmente, mentalmente e espiritualmente para suportar responsabilidades maiores no futuro. Outro ponto extremamente forte é a maneira como o Antigo Testamento trata o orgulho e a arrogância. Diversos reis começam humildes e terminam destruídos pelo próprio ego. Quanto mais poder conquistam, mais acreditam que estão acima das consequências. Esse padrão aparece repetidamente para mostrar que o maior perigo nem sempre é a dificuldade, mas o excesso de autoconfiança sem sabedoria. Na prática, isso ensina que sucesso sem equilíbrio pode se tornar uma armadilha. Pessoas que começam a ignorar conselhos, perder humildade e agir apenas por impulso normalmente criam a própria queda. O Antigo Testamento mostra que caráter sustenta aquilo que talento sozinho não consegue manter por muito tempo. Existe ainda uma mensagem muito profunda sobre perseverança em meio às crises. O povo de Israel enfrenta guerras, fome, divisões internas e períodos de grande sofrimento, mas a narrativa continua avançando. Isso transmite a ideia de que dificuldades fazem parte da trajetória humana e não significam necessariamente abandono ou fracasso definitivo. A aplicação prática aqui é extremamente atual: muitas pessoas desistem cedo demais porque interpretam obstáculos como sinais de incapacidade. Mas o Antigo Testamento mostra exatamente o contrário. Em vários momentos, é durante as maiores crises que surgem crescimento, fortalecimento e transformação. Resistir aos períodos difíceis muitas vezes é o que diferencia uma vida construída com estabilidade de uma vida guiada apenas pelas emoções do momento. E quando o Antigo Testamento se aproxima do fim, fica evidente que toda a trajetória apresentada até ali aponta para algo maior do que eventos isolados. Cada história, batalha, erro e aprendizado constrói uma visão ampla sobre responsabilidade, fé, sabedoria e consequência. O grande ensinamento final talvez seja este: a vida humana sempre será uma sequência de escolhas entre direção e distração. Aqueles que aprendem com os erros do passado evitam cair nos mesmos ciclos repetitivos que destruíram tantos personagens ao longo da narrativa bíblica. Por isso, o Antigo Testamento continua tão relevante até hoje. Porque no fundo ele fala menos sobre um povo antigo e mais sobre padrões humanos que continuam existindo em qualquer geração.